Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore missus est angelus Gabriel ad Deum civitatem Galileae, cui nomen Nazareth ad Virgine desponsatam viro, cui nomen erat Iosef de domo David, et nomen Virginis Maria. Et in versus angelus ad Deum dixit, Ave gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Hoje, sábado também, dia de Nossa Senhora. Estamos ainda durante a oitava da festa da Imaculada Conceição. Oitava quer dizer 8 dias de festa. É a festa da Imaculada Conceição, é uma festa tão grande para a igreja que ela ainda comemora 8 dias após. Então, durante 8 dias, vamos estar celebrando ainda a missa de Nossa Senhora, do 8 de dezembro. Então, rezar bastante durante esses dias, pedir a intercessão de Nossa Senhora da Conceição, que nos ajude, que nos guie nesse caminho. Quantas graças temos que agradecer a Nossa Senhora, por exemplo, por ter a Santa Missa aqui. É difícil, nós não temos ainda padres disponíveis nessa região, mas já há anos estamos vindo aqui atendendo, é uma graça, é um milagre extraordinário. Tem pessoas que estão aí há anos, sem ter os sacramentos. E a vida na graça vem por meio dos sacramentos. Tivemos uma primeira comunhão também ontem, onde se recebeu pela primeira vez corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está presente na hóstia consagrada do mesmo jeito que nosso Senhor está no céu, no seu trono de glória. Quando o Padre pronuncia as palavras da consagração, ele se faz presente imediatamente na hóstia consagrada. Então imaginem o poder que tem os sacerdotes, de fazer Deus presente, Deus tão grande presente, numa hóstia pequenina, na hóstia consagrada verdadeiramente. Nosso Senhor está presente real e verdadeiramente na hóstia consagrada, no Santíssimo Sacramento do altar. Então, quantas graças, sobretudo para uma alma que recebe a Nosso Senhor. Hoje também tivemos um batismo, mais um católico, para a Santa Igreja. Como eu disse, durante o batismo, um sacramento da iniciação, é o primeiro dos sacramentos, dos 7 sacramentos, é o batismo. Como eu disse, sem o batismo não se pode receber nenhum outro. Não se pode casar sem ser batizado, não se pode confirmar sem ser batizado, não se pode confessar sem ser batizado, nada. Se alguém, por exemplo, se casa, e depois se lembra que não foi batizado, o casamento é nulo, não existiu. Por exemplo, a mesma coisa falando sobre a fé, a importância da fé. Então, analogicamente, a questão da crise que nós estamos, por exemplo, se um Papa não professa a fé católica, se era um herege, a eleição dele é inválida, é nula, não tem nenhum efeito. E esse homem não tem jurisdição, não tem autoridade alguma na Santa Igreja, porque a jurisdição é incompatível com a heresia. Da mesma forma que o sacramento foi nulo do matrimônio, nunca existiu, porque aquela pessoa não era batizada, a mesma coisa vai ser declarada essa sentença contra esses falsos papas do Vaticano II. A Igreja vai dizer que esses homens nunca foram nada na Igreja. Todos os atos foram inválidos. As eleições nulas desses homens terríveis. Por quê? Porque eles não tinham uma fé católica. Eram hereges, eram apóstatas. E toda a eleição, tudo, mesmo que diz o Papa Paulo IV, na sua bula Cum ex apostolatus officii,
mesmo que os cardeais elejam um herege, um apóstata, um cismático, né, haja, né, uma eleição, um conclave, mesmo que esse homem, né, seja ali aceito por todos os cardeais de maneira unânime, né, essa eleição é inválida. E por mais que depois ainda todo mundo haja uma aceitação universal desse herege no trono de São Pedro, de nada disso vale. É tudo inválido. E os católicos não têm obrigação nenhuma de obedecer, a esse falso Papa. Essa é a doutrina católica de sempre, da Santa Igreja. Está nos manuais de teologia católica, está no Código de Direito Canônico, e é o ensinamento constante, dos papas, é magistério da Igreja. Então as pessoas ficam aí perdidas sem terem noção desses detalhes, dessas coisas. Como eu falei esses dias, não é só se vestir de branco, se vestir de padre, se apresentar lá, nas paróquias e dizer que é padre, bispo e tudo isso e papa, mas se não tem a fé católica, se aquilo ali que está sendo ensinado não é católico, não é doutrina de Jesus Cristo, tudo aquilo ali é um simulacro, é um teatro. Entender bem o processo de infiltração na Santa Igreja. Essa crise não começa com o Concílio Vaticano II. São planos das trevas. O demônio vem maquinando muitos anos para destruir a verdadeira Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, destruir a religião católica, o catolicismo. Destruindo a religião católica, se instaura um caos no mundo. O demônio sabia que sem os sacramentos, sem a Santa Missa, sem a hierarquia católica, o mundo entraria em colapso. E é o que nós vemos. Quantas missas válidas se celebram hoje no mundo? Quão poucas. Aqui no Brasil, quantas missas católicas verdadeiras, válidas, com padres válidos, se celebram no mundo hoje? Muito poucas. Aqui no Brasil são poucos padres verdadeiros que celebram a Santa Missa validamente. Quantos batismos, quantos sacramentos se celebram hoje em dia? São muito poucos. Por isso que a influência do demônio é muito grande. Nós falamos sobre o complemento do batismo. Por que fazer o complemento do batismo? Porque o herege Paulo VI, quando ele assume o Vaticano lá, Roma, quando ele usurpa a sé de Pedro, a primeira coisa que ele faz é mudar os sacramentos. Paulo VI mudou todos os sacramentos da Igreja Católica e criou outros. Ele, inclusive, fez até outro ritual do batismo, onde ele tirou todos os exorcismos. No batismo que vocês assistiram hoje, tem vários exorcismos. Quem quiser pesquisar, só é procurar o ritual do batismo tradicional e você vai ver. Lá tem vários exorcismos. Por quê? Como eu falei também, a criança ela não é um anjinho, como se ensina no modernismo, que a criança morre e vai para o céu. Falamos aqui durante esses dias, mas de que não é assim, que a criança já nasce, toda criança, menos Nossa Senhora, que vimos no dia 8, Nossa Senhora foi a única que nasceu sem a mancha do pecado original. O resto, todos os demais aqui, nasceram com o pecado original, que vem desde Adão e Eva, que vem da origem. Desde Adão e Eva, esse pecado é transmitido de geração em geração. Então, por isso que no batismo se encontra lá vários exorcismos, para expulsar, para tirar da criança, afastar essa influência diabólica. Porque o pecado é algo de diabólico. Estamos ainda como que escravos do demônio, o pecado nos torna escravos do demônio. E o batismo nos limpa, apaga esse pecado. Por isso que as crianças se apresentam com a veste branca. Para simbolizar que ali com o batismo se purificou. Mas antes não. Então, se fazia vários exorcismos. No modernismo se tirou isso. Não se faz mais a aspersão da água benta, não se tem mais os sacramentais, não se faz os exorcismos, nada. Ou seja, ele abriu uma porta para Satanás entrar e tomar conta de tudo. Se tudo isso expulsava o demônio, e se esse homem tirou tudo isso, é porque ele abriu a porta. E ele mesmo falou que a fumaça de Satanás entrou na igreja. São palavras do próprio Paulo VI. A fumaça de Satanás entrou na igreja. Ele pôs fogo em tudo, abriu a porta para o diabo e ele entrou
Então, tudo isso é muito importante, né, entendermos bem. E essa infiltração, esse trabalho, essa obra do demônio já vem há muitos séculos sendo planejado pelos inimigos de Cristo. E nosso Senhor tem muitos inimigos. Muitos inimigos. O judaísmo, o comunismo, a maçonaria, os protestantes, os espíritas, todos esses são inimigos, os muçulmanos, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda essa turma, inspirada pelo demônio, né, veio se infiltrando na igreja durante séculos. Vieram tomando conta da igreja. Esses inimigos viram que de fora eles não conseguiam mais destruir a igreja católica com suas heresias, com seus ensinamentos falsos. Então eles começaram a se introduzir no seio da Santa Igreja. Como assim, Monsenhor? Como isso se deu? Então, por exemplo, isso está documentado. Os maçons, a seita dos maçons é uma sociedade secreta, dos Illuminatis, da maçonaria, que trabalham na nova ordem mundial. São famílias arquimilionárias que mandam no mundo, que criaram essas seitas judaizantes, maçônicas. Então, esses homens pegaram os filhos de maçons e colocaram nos seminários, nos conventos católicos. Então, essas crianças, esse filho dos maçons, os comunistas fizeram a mesma coisa também. Pegaram os filhos, colocaram no seminário, e ali eles iam doutrinando essas crianças maçônicas, e comunistas e tudo isso. E ali eles iam se formando padre, depois iam se formando bispo. E quando eles ocupavam esses cargos importantes, eles começavam a ensinar o comunismo e as ideias revolucionárias da maçonaria, de dentro. Então eles ficavam calados, se fingiam de católicos, eram ateus, eles não acreditavam em nada, ficavam ali no seminário, eram aprovados, fingiam que rezava a missa, que celebrava e tudo, confessava as pessoas, mas eles não acreditavam em nada. Muitos também foram pagos. Há uma comunista norte-americana, Bella Dodge, ela relata isso, que só ela, na época que ela era da KGB, do comunismo, filiada ao Partido Comunista, ela pôs mais de 1000 comunistas nos seminários católicos. E eles recebiam dinheiro para se fingir que eram padres ali. Eu falei esses dias, que você vai na igreja e escuta lá o padre falando de PT, falando de Lula e tudo isso, a CNBB, que apoia a esquerda e tudo isso daqui. Então, tudo isso são pessoas financiadas, são pagas pelo Partido Comunista Chinês para estarem ali se fingindo de padre. E isso há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Por isso que começou essa crise na religião, não foi do dia para a noite. E esses filhos desses maçons, desses comunistas ali, e essa mulher inclusive também é importante frisar, ela falou que infiltrou mais de 1000 comunistas nos seminários católicos, comunistas e homossexuais. Então, quando se vê esses escândalos morais, isso tudo é programado já. Tem pessoas que financiam isso. Pagam essas pessoas para darem escândalos, para desmoralizar a religião católica. Para dizer, olha aí, tá vendo? Isso daí é tudo uma falsidade. Essa igreja católica é uma farsa e aí vai. Então essa crise já vem de muitos anos. E o pior, o cume dessa crise foi que um desses homens infiltrados na igreja católica chegou até o cargo máximo. Foi eleito, entre aspas, Papa da Igreja Católica. Ou seja, agora o líder mundial, o chefe da Igreja Católica, é um esquerdista. Nós vemos, o bandido do Lula, foi solto e foi a primeira coisa que foi fazer o quê? Pedir a bênção de quem? Do Bergoglio. Tem fotos, está documentado. Ele lá no Vaticano, Maduro também, esses outros revolucionários aqui, que são todos apoiados pelo Bergoglio, Evo Morales, Fidel Castro, tem eles visitando Fidel Castro, todos eles, João Paulo II, o Bergoglio, o Bento XVI, todos eles. Então nós vemos que tem um problema sério e grave aí, se passando nessas instituições. Então o católico ele tem que acompanhar essas coisas. Nós não estamos naqueles tempos de ovelhinhas. A ovelhinha vai lá, vai seguindo, não sabe para onde vai.
ela está seguindo, achando que está seguindo o pastor, está indo para o matadouro, né? Vai morrer. Ela nem percebe, né, que vai ser ali morta, assassinada. Então, os católicos, os fiéis, estão tudo ali acompanhando, achando que estão andando, entrando na igreja, né, com os pastores ali, mas estão indo para o matadouro, né? Então, essa fase, de fato, quando havia legítimos pastores, quando havia papas, de fato, quando havia pessoas católicas dirigindo a instituição católica, claro, todo mundo obedecia, né? É normal. Agora, só que eles, por meio da obediência, deram esse golpe, né? Ou seja, os católicos estão acostumados a obedecer, né? O que a gente disse aqui, então, se a gente tomar o poder e começar a ensinar tudo errado, eles vão seguir também, é o que está acontecendo, né? Mas o católico não pode ser idiota. Tem que ver, o que isso daí é certo ou não é? A pessoa tem que pensar. Não pode ir contra a sua consciência, né? Se a doutrina católica não é essa, se isso está errado, está errado, não pode estar certo. Tem gente que diz, eu prefiro errar com a igreja e com o Papa. Está tudo errado, a igreja e o Papa nunca vai errar, meu filho. Se eles estão errando é porque eles não são a igreja, nem o Papa, nem nada. Nós temos que acertar, nós temos que estar do lado de nosso Senhor Jesus Cristo, do bem, da verdade, acima de tudo, não do erro. Se tiver tudo errado, eu prefiro ficar aqui onde está tudo errado. Então, boa sorte. Né? Mas nós não podemos. Nós vamos prestar contas a Deus dos nossos atos, o que nós fizemos, né? Das nossas atitudes, da nossa vida. Estou levando uma vida católica, uma vida séria. Abracei a verdade, quis, sobretudo, a glória de Deus, a salvação da minha alma. O que foi que eu fiz? Né? Então, acordar, despertar. Estamos em tempos difíceis de crise a nível mundial, não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos de uma coisa, temos que ser católicos, apostólicos, romanos. Nosso Senhor pode vir hoje, pode vir amanhã, eu posso morrer hoje, posso morrer amanhã. E se estou na graça de Deus, se fiz de todo, me esforcei a minha vida inteira para seguir as virtudes, o caminho reto que conduz ao céu, né? Se fiz penitência, se levei uma vida séria católica, vou me salvar. Isso é o que importa diante de Deus. Tive devoção a Maria, fui à Santa Missa, me confessei, fiz o máximo possível, rezei, tinha minhas orações, levei uma vida católica, fugi das ocasiões de pecado, fugi dos pecados graves, pecados mortais, tudo isso, né? Então isso é o que importa diante de Deus. Né? Mas não se apegar, infelizmente, mais às estruturas. Todos esses templos, essas estruturas, o Vaticano, essas igrejas bonitas, barrocas, antigas, todas elas estão profanadas, estão tomadas pelos inimigos da igreja. E quem estiver lá dentro, né, vai se perder juntamente com eles. São cegos que conduzem outros cegos, né, e ambos caem no abismo. Então que Nossa Senhora nos livre, nos proteja, São Miguel Arcanjo também, São José, nos conduza nessa hora final decisiva. Ave Maria Puríssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.